poucas pessoas estão fazendo trabalho, pessoal, tá? Poucas pessoas. O da semana passada mesmo, acho que poucas pessoas fizeram, vão fazendo aí as atividades, tá? Porque isso ajuda, e ajuda até na questão da nota, né? Se a gente precisar de colocar alguma nota, de fazer alguma coisa, tá? Então facilita para a gente. Então vamos fazer as atividades. Quem tiver com alguma dificuldade de fazer ou passou um prazo, me fala, eu reabro as atividades, porque a atividade ela faz parte também da maneira, tá? A maneira como está. Eu preciso que vocês façam as atividades, que vocês colaborem lá para a gente colocar. Mas vamos ver como é que a gente vai fazer. Tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer até o final. Porque a última prova é a prova escrita, né? E ela vale 6. Então, essa aqui é a questão. Mas, muito bem, pessoal. Continuando, né? Não sei, se alguém tiver dúvida, né? Alguns alunos entraram depois. Assistam às aulas que estão gravadas lá. E se tiverem alguma dúvida, né, vocês podem utilizar aqui para a gente começar a falar. Vamos tentar fazer uma aula mais dialogada, uma aula mais participativa hoje. A gente continua buscando entender, tá, a ideia de direito, e é esse, né, o fundamento que a gente está construindo. A gente viu um pouco de história, depois a gente começou a construir uma ideia de justiça, no sentido mais amplo. Agora nós vamos começar a buscar compreender uma ideia de justiça como uma justiça social. Ou seja, é a segunda etapa, né? Nós vamos ter 3 etapas para a gente construir os pilares necessários para a gente desenvolver essa ideia de justiça, né? Essa ideia de direito como justiça. O segundo pilar é o pilar da adequação. O que é adequação? Primeiro, a gente entendeu o que é justiça. A gente veio construindo o que é justiça, ou seja, o significado. Agora, a gente precisa saber o que é justiça no caso concreto. Como é que se dá a justiça no caso concreto? Isso é uma questão muito complexa. Ou seja, como é que eu percebo a justiça? Como eu recebo a justiça? Ou como eu faço justiça? Eu, funcionário do dia a dia, aplicador do direito, né, qualquer pessoa, como é que eu faço a justiça? A Núbia, por exemplo, policial civil, como é que você, Núbia, faz justiça? Vai, doutor, aplicando a lei, né? Ah, aí é a justiça no sentido, né, legal, né? Aqui Isso, nós estamos falando, a gente aplica justiça, a ideia de direito como justiça é quando ocorre a adequação. O que é adequação? Você analisar ali naquele caso concreto que você não pode aplicar a lei como está. Você tem que fazer uma adequação. Porque às vezes você vai estar de frente, Núbia, de uma pessoa muito simples, muito carente, que não tem discernimento, às vezes um senhor, uma senhora, que ela não entende a lei. Você não pode aplicar a lei para ela. Você tem que fazer uma adequação. Isso é justiça no caso concreto. Isso é Aristóteles, por exemplo. Então, quando a gente fala justiça, aplicar a justiça é uma adequação. Você adequar a lei ao caso concreto. Porque se a gente aplicar só a lei, não precisa de filosofia, não precisa de aplicador de direito, não precisa de advogado, não precisa de ninguém. Uma máquina, você pega lá, tem um caso, aplica a lei. E não é. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que furta alguma coisa porque está com fome. Uma mulher que recorrentemente é agredida pelo marido e ela, às vezes, né, já aconteceu, ela até, ao se defender, ela mata o companheiro, né, entendendo? Na tentativa. Então, são casos que a gente não tem que aplicar, a gente tem que adequar ao caso concreto. É isso. Então, é isso que nós vamos começar a trabalhar hoje, que é a adequação. Justiça ao caso concreto. É você adequar. Existe aquela frase, né, que é uma frase, ela é aristotélica, né, mas
é atribuída a Rui Barbosa, né, que você fala, por exemplo, que igualdade, né, essa igualdade que a gente fala, igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, né, que quase todo mundo fala esse jargão, né, igualdade é aplicar desigualmente, né, aos desiguais. Isso é adequação. Eu pegar o caso concreto, eu analisar e fazer o quê? Uma equidade. É isso, é equidade. É você analisar, né, de uma maneira que você possa justificar, Núbia, a aplicação da lei para aquele caso. Aí, quando você adequa de maneira que você consegue argumentar, que você consegue justificar, é uma decisão justa. Lógico, tudo isso, né, através de uma regra geral. Né? É uma regra geral, aplicando a lei, mas de maneira a você buscar uma coisa que é justa. Esse é o sentido, e é isso que a gente tem que começar a entender, né, numa questão filosófica. E, às vezes, aplicar a lei, você aplicar essa lei, você fazer essa adequação, no caso concreto, é também, às vezes, a maneira como você age, a maneira como você aplica, a maneira que você conversa, a maneira que você trata. Às vezes, você tem que prender a pessoa. Às vezes ele é culpado, você tem que prender, tem que algemar, tem que fazer, mas você tratar aquela pessoa, aquele criminoso, aquela pessoa, como um indivíduo, como um ser humano. Por mais que às vezes ele está alterado. Né? É isso, então é tentar essa questão, né? Você buscar isso. É lógico que às vezes, né, a gente é sempre tentado a desviar desses propósitos. Mas é isso que a gente vai começar. A gente lê isso, né, em Ética de Nicomo, né, um livro que Aristóteles escreveu para o filho dele, mas é justamente a equidade. Quando a gente fala justiça ao caso concreto, é quando o direito ele se assemelha à equidade. É a proximidade que a gente tem daquilo que a gente chama de democracia. É essa ideia, ok? Então vamos lá, né? Vamos começar. Quando a gente fala disso, a gente tem que começar a entender também as questões de bens éticos. O que são bens éticos? Né? Quais são as doutrinas sobre bens éticos? Fala, Robson. Não, foi sem querer aí, professor. Foi. Não, tranquilo. Núbia, fecha seu microfone um pouquinho, porque está voltando o som. Aí depois, na hora que você falar, você abre. Obrigado. O que são bens éticos? Podem falar, se alguém quiser falar. Fala aí, Rob. Você que levantou a mão agora, fala. O que é um bem ético? O que é bem ético para você? Não precisa acertar, não. Pode falar. O que é um bem ético? Se a pessoa chegar lá, o que você falaria que é um bem ético? O que é bem ético para você? O que é ética? Ética é a nossa moral, a nossa conduta, né? A gente ser ético não só na nossa vida profissional, como no nosso ser, né? Na nossa vivência, nosso dia a dia. Assim, existe uma diferença. O que é a diferença de ética e moral? É diferente. A moral... Imagina uma casa. Uma casa. Tudo que está dentro da casa... Fala, Gabi. A ética é aquilo, por exemplo, a gente tem um código de conduta que a gente tem que seguir. Você tem uma ética para seguir. A moral é aquilo que você adquire com o tempo. Por exemplo, a minha mãe me ensinou que eu não posso responder os mais velhos. Aí você tem uma moral, é uma conduta, que ele falou, que eu tenho. Já a ética é tipo um padrão, não é? Não, isso é uma ética legal, né? A gente já viu isso. Não, é o Clóvis de Barro ou é o Cortella? Não lembro. Eu acho que é o Cortella que usou isso para explicar em um programa de TV e achei muito interessante, fica fácil. Imagine uma casa. Nós somos uma casa. Ética é tudo que é externo à casa. Moral é tudo que é interno. Então, quando você externaliza traços morais, né, são éticas, né?
essa formação de bens éticos vem daquilo que a gente aprende. Aristóteles mesmo, ele diz que a ética é ensinada. A ética é ensinada, você consegue ensinar a ética. Mas a moral, ela é aquilo que nós somos, né? Fruto daquilo que a gente aprende, que a gente, né, estuda, coloca, visualiza do mundo. Só que a moral, ela é interna. E nem sempre, Gabi, Robson, a moral eu externalizo. Ela fica interna, né? A gente não é alma, espírito, né? E corpo. É a mesma coisa. Às vezes, você tem. A maioria das pessoas, nós temos algumas questões morais internas nossas, que é nossas, e a gente não passa para ninguém, ninguém tem que saber nada com isso. E o direito também não está nem aí com isso. Né? Questões morais não interessam ao direito. Entendeu? Por exemplo, né? Você pode pensar coisas, mas por uma questão de ética você não fala. Mas é ali dentro, né? Na sua moral, entendeu? Às vezes você quer, né esse professor é chato, é isso, aquilo, né? Mas por uma questão ética, né? Você não comenta isso. Entendeu? Entenderam a diferença? Aí existe duas coisas, né? O ethos e o ethos modelador. O ethos são padrões. Razões práticas do Bourdieu, né? Ele fala justamente sobre isso, né? O livro do francês Bourdieu. As razões práticas, ele fala sobre isso, né? Essas ethos modeladores que eu tenho na sociedade, né? Então, cada local, na academia, né? Na faculdade existe uma ética, na política outra ética, entre as pessoas que têm dinheiro, capital, outro tipo de ética, né? Os grandes empresários, banqueiros, outro tipo de ética. Então, existe um padrão de comportamento por cada sociedade. E, às vezes, quando nós queremos mudar, né? Sair e acompanhar um outro grupo, ele tem outros tipos de ethos, né? Modeladores, que aí você tem que adequar aquele, né? E eles vão te modelando em todos os sentidos. Tá? Aí e tem o ethos, né? Que é as questões éticas da sociedade. E eu tenho a ética ainda legal, que é a ética de conduta da OAB, né? Éticas de uma empresa, regras de uma empresa são éticas. Mas o que são bens éticos? O que são bens éticos? São questões morais que, ao longo do tempo, foram construídas dentro de uma sociedade. Claro que os ocidentais terão bens éticos diferentes de nós, ocidentais. Os nossos bens éticos são diferentes. E aí eu tenho algumas questões, né, que foram construídas. A gente já falou sobre isso, né? Existem 3 tripés nos nossos bens éticos: filosofia grega, direito romano e cristianismo. Nós, ocidentais, assentamos nesses 3 pilares. Ok? Aí, existem algumas questões. Por exemplo, a ideia de socialização, tá? A ideia comunista cristã. O que a gente está falando? Estamos falando de Mao Tse-tung, né? Comunismo chinês, né? Russo, né? Não estamos falando disso. Estamos falando de ideia, de filosofia. Filosofia cristã, né? Essa ideia cristã, né, que existe, né? O comunista, né? Ideia comunista e ideia cristã, né? A questão da socialização. E por mais, né? Olhem como é que as coisas, né? Por mais que às vezes a gente luta, né? E briga, a gente às vezes, né? Entra um governo, sai um governo. E às vezes alguns governos falam, a gente tem que ser liberal, totalmente liberal. O problema é que a nossa Constituição é uma Constituição social. Existe uma socialização e uma defesa de bens éticos na nossa Constituição. Basta a gente ler. Vocês já leram o preâmbulo da Constituição? Eu já li aqui em sala de aula? Não. Vamos ler? Colocam aí no Google. Preâmbulo da Constituição. Abra a Constituição Federal.
Olhem se nós não somos socialistas. Abriram? Quem consegue ler? Hã? Ninguém consegue ler, pessoal? Preâmbulo. Preâmbulo da Constituição Federal. Peraí, professor. Pode ler? Sim. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, a igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias. Promulgamos e, sob proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federal do Brasil. Aí a gente vai lá no artigo 5º, né, que constitui o Estado Democrático Brasileiro, né, fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, a livre iniciativa, pluralismo jurídico. Aí vai artigo 3º, a mesma coisa, né? Artigo 4º, a mesma coisa, né? Ele fala, ó, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, e assim por diante. Então, a gente tem uma Constituição cidadã e uma Constituição que ela é socialista. Ela não é uma Constituição, né, que é deixar e fazer. Então, nós temos aí enraigado, né, feito, né, pelo nosso Constituinte, lá em 1988, quando ela foi promulgada, ideias, tá, de uma socialista e uma ideia de uma socialização, ok? Ideias, né, de bens éticos, ok? E que tem como os valores o princípio da igualdade. Entendendo, né, o que é justo, com a busca, tá, de uma adequação, que é isso que a gente começou a discutir, uma adequação ou uma ideia fim do direito. O que Gustavo Heidenbrooks diz? Ou seja, uma busca de uma sociedade à máxima de um bem comum. Se perguntarem para você um dia, qual que é a máxima do bem comum do Brasil? Aonde vocês vão pegar essa máxima do bem comum do Brasil? O que a Gabi leu? Preâmbulo. O preâmbulo da Constituição. O preâmbulo é o contrato de formação do nosso Estado. O Estado que a gente vive nasceu em 1988. Preâmbulo. Se alguém um dia perguntar qual que é a ideia fim do direito brasileiro? Preâmbulo da Constituição. Qual que é a máxima do bem comum para o Brasil? Preâmbulo da Constituição. Então, quais são os bens éticos, né, protegidos no Brasil? Está lá na preâmbulo. São ideias sociais, de uma justiça social. Justiça social. Ok? É um princípio de uma universalização. Ou seja, eu busco, né, que todos estejam aí juntos. Ou seja, para todos. Uma saúde para todos, uma educação para todos. Essa é a ideia. Eu não tenho condição de entrar com remédio, eu vou entrar com mandato de segurança, na hora o juiz, desembargador, ele tem que dar. E ele não está fazendo isso porque ele é bonzinho, porque está na Constituição. Ah, o Estado não garante. Não, não vai garantir. Muitas das vezes não garante mesmo. E aí a pessoa tem que buscar o direito.
É assim. Mas por quê? Por que o Estado é obrigado? Porque está na Constituição. Nossa Constituição é uma Constituição social. De justiça social. O princípio da universalização. Para todos. Aí, para todos, gente, não interessa se o cara é rico, se o cara é pobre, se é estrangeiro. Se está dentro do Brasil, é para todos. Ok? Então, nós vimos, né, anteriormente, nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores, uma justiça em sentido formal, princípio da igualdade. Essa justiça no sentido formal, se eu tivesse feito a pergunta para a Núbia, ela respondeu, né? Qual que é a justiça, né? Eu perguntei para ela no sentido de direito. Se eu tivesse perguntado o que é justiça em sentido formal, a resposta dela teria certa. As regras, as leis, isso, né? É nela que está. Então, a justiça, no sentido formal, é o princípio da igualdade. Ou seja, dar a cada um o que é seu. A lei é para todos. Dura lex, sed lex. Para todos. Já o que nós estamos estudando aqui é a justiça em sentido material. No caso concreto, princípio da adequação, ideia-fim. Ou seja, como eu vou aplicar esse princípio da igualdade no caso concreto. Se eles são iguais, iguais. Se são iguais, de maneira desiguais. Eu vou ter que fazer o quê? Uma adequação. Uma adequação que eu consiga justificar, explicar. Ou seja, através de uma ideia fim. Uma ideia fim. Se eu estiver pensando no sistema brasileiro, né, por justificativa, retórica, argumentação, é só ler o preâmbulo, o artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Constituição, está lá a ideia fim do nosso sistema, do direito brasileiro, de tudo aquilo que nós construímos, está definido. Então, o que é a máxima de bem comum? O que é essa máxima de bem comum? É o justo para todos. Preâmbulo da Constituição, artigo 5º, caput, artigo 5º, inciso 1, inciso 2 da Constituição. O que é justo para todos. Ok? Essa é a ideia. Essa é a ideia. É a máxima do bem comum. E aí nós temos que ter um desenvolvimento, né, de definir e aceitar esse princípio da universalização. E só existe democracia o dia que todos sejam tratados de maneiras iguais. O dia que a gente não aceitar qualquer pessoa destratar um idoso, destratar uma mulher, como a gente vê recorrentemente, né? Um homem destratar uma mulher. Jamais. Por quê? Porque o princípio, né, da universalização significa o que é justo, o que é o bem para todos. E esse é um grande problema, é um grande dilema também, dentro do pensamento filosófico, que a gente tem que construir. Lembrando, né, que nossa avaliação final, que é a avaliação semestral, essa ideia que nós viemos construindo, vocês vão ter que ter uma retórica de vocês vão ter que conseguir explicar essa justiça no sentido formal, que a gente veio tratando até agora, e vocês terão que explicar, tá? Possivelmente em um caso concreto, é a justiça no sentido material. Essa ideia, fim. Isso é um problema. E existem inúmeras correntes, né, filosóficas. Hedonismo, eudenonismo, pragmatismo, utilitarismo, perfeccionismo ético, entre outros. Então, existem inúmeros filósofos que tratam sobre essa ideia de bem supremo. Os gregos, né, eles falavam, né, que quando você atinge, né, essa questão, né, atinge essa máxima, né, ou a perfeição, você entra num estado de aimonia, aidaimonia, que significa que existe em você um espírito bom, ou existe em você um bom daimon, ou um bom
como se fosse um bom espírito, né? Um bom ser dentro de você. E às vezes, né, a gente pensa que isso não é verdade, mas vocês já tiveram experiência que às vezes vocês sentam perto de uma pessoa, é tão bom ficar perto dela que você não quer sair. Vocês já tiveram essa experiência? A pessoa, entendeu? Você está perto dela, você tem uma harmonia assim que é incrível. E alguns, né, filósofos, Aristóteles tem Ética Nicomo, Cícero, Agostinho, Kant, entre outros, eles tratavam sobre isso. Tratavam dessa ideia, né, de a gente começar a entender ou a gente buscar compreender o bem comum, né, tentar entender ou tentar decifrar essa ideia. Não é fácil, não é fácil, porque são ideias que foram muito debatidas, Aristóteles, Cícero, Agostinho, Kant, entre outros, que trabalharam em buscar entender. Mas se a gente pensar, né, para a gente ter ou para a gente conseguir alcançar o bem comum, qual é o pressuposto fundamental? Claro, né, a gente vive no Estado democrático de direito, ou seja, né, é necessário uma ordem. É necessária, então, uma ordem básica da própria unidade, uma vontade dessas pessoas, né, vontade desses humanos, né, uma ideia necessária, básica da humanidade. A humanidade ela tem que entender, compreender e aplicar esses pressupostos fundamentais do bem comum. Por quê? A sociedade cria direito para isso. A gente não viu na aula, a gente escreveu até no quadro aqui. O que é direito? Direito é um dever ser, é uma ideia. Então, eu preciso ter ordem, eu crio direito, e eu crio esse direito como uma ideia de homem, uma ideia de sociedade. E se eu tenho um direito forte, eu tenho uma sociedade forte. E direito forte é aquele direito que ele vai abarcar todos esses elementos que a gente está falando. E aí sim, eu tenho direito, tenho sociedade. E essa sociedade, ela tem um direito. Sociedade forte, direito forte, sociedade forte. E da mesma forma, aonde eu tenho uma questão moral, né, princípios moral, eu tenho uma sociedade. E aonde há sociedade, haverá moral. E isso é tão notável, né? Tão notável, que essa questão, por exemplo, né, brasileiro gosta de descumprir ordem, né, não faz, ele gosta, é natural dele. Mas brasileiro, por exemplo, quando ele está no exterior, ele não descumpre. Ele não descumpre. E da mesma forma, se nós temos uma sociedade corrupta, nós não vamos ter políticos corruptos? Ou vocês acham que se eu tenho governo corrupto, é porque eu tenho uma sociedade corrupta? É a mesma coisa. Só haverá corrupção se eu tenho corrupção aqui na base. E aí, né, lógico, por essa razão, essa ligação sociedade, política, claro, nós somos animais políticos. O homem, né, ele é gregário, mas ele é um ser político, é um animal político, né, ele depende disso. Eu dependo do direito, dependo de questões morais, e aí eu tenho alguns símbolos, né, que foram criados, né, de ideias sobre essas concepções. Exemplo, Manifesto Comunista, de Marx, Hegel, as encíclicas papais. Todas essas obras, né, elas buscaram descrever uma ética, descrever questões sociais, descrever as ideias, né? As ideias, por exemplo, né, do Manifesto Comunista, né, da sociedade. Eles relatam ali, né, o que é a sociedade. Eu tenho a burguesia, tenho
o proletariado. Só por uma questão. O que é? Você sabe o que significa proletariado? Quem são? Pobre. Proletariado é aquele que só tem a prole. Ele só tem a família, não tem mais nada. Ele tem o dia e a noite para trabalhar. A burguesia, burguês, né? Então, proletariado é todos. Os juízes, desembargador, todo mundo é proletariado. A não ser que tenha um juiz, né, que tem uma indústria, um juiz que tem... Então, burguês é aquele que tem os meios de produção. Donos de indústrias, né, são esses empresários, né, que empregam muitas pessoas, essas pessoas são burgueses. O resto é proletariado. Essa é a ideia. A grande questão, né, no Brasil, o Brasil, ele acha, né, isso é um defeito, está no livro Ornitorrinco, em alguns livros também a gente lê sobre isso, que a classe média brasileira, né, a sociedade brasileira, a maioria da classe média no Brasil, ela acha que ela é burguesa e vive como burguês. Isso não acontece na Europa, por exemplo. Tá? Não acontece na Europa, por exemplo. E nós temos também as encíclicas papais, né, que eram discursos, né, da própria igreja que buscavam aí, diminuir conflitos e tratavam de questões, né, do trabalho, questões de uma socialização, de uma divisão, questões da própria propriedade, né, os princípios sociais da propriedade, né, que existem na nossa Constituição, ele vem desses discursos, né, dessas ideias instituídas da igreja, tá? Há questões também, né, da luta. Então, os direitos sociais do trabalho vieram das ideias marxistas, dessas ideias dos manifestos comunistas que foram feitos durante a Revolução Industrial. Então, todos esses direitos trabalhistas que a gente tem, né, não só o Brasil, mas em outros países também, são ideias socialistas, elas estão na nossa Constituição, essas ideias. Né? Da mesma forma, essas ideias das encíclicas cristãs também estão com essas ideias, tá, socialistas sobre questões, né, de propriedade, tá? Sobre as ideias de nós termos o quê? Uma divisão, tá? Uma socialização, ok? E a gente vê, né, por exemplo, né, há uma distorção também da questão da política cristã, mas não vem o caso, ok? Ideia de proteção de família, etc., também vem dessas ideias, né, dessas encíclicas papais. Agora, quando a gente fala, né, de uma ética tradicional, né, é uma ética que a gente está falando de uma ética de um bem comum, tá? É uma questão de uma justiça social. A ciência jurídica, ela trata, por exemplo, da própria expressão de bens jurídicos. Esses bens jurídicos são tutelados, direito à vida, igualdade. Se a gente perguntasse para vocês, quais são os bens jurídicos? Né? Bens jurídicos são bens da vida que são protegidos pela Constituição. Se você abrir a Constituição no artigo 5º, vocês vão ver os principais bens jurídicos que estão lá no artigo 5º da Constituição. Então, já nas ideias, né, eu vou buscar essa questão de fins, essa questão sobre as ideias que nós temos sobre buscar, né, maneiras de proteger e constituir esses bens éticos, ou seja, o direito como um dever ser. De que maneira que eu quero essa sociedade. Então, eu tenho debates sobre essas ideias de éticas. Então, a ética, ela deve ser desenvolvida, né, como éticas de bens e de vida, tá? Tanto a ética subjetiva e objetiva, a gente viu na aula passada. Também, né, deve ser uma ética orientada por regras, que é a ética processual, tá? E a ética, né, que nós vamos instituir como ética dessa sociedade.
Só que existe crítica, sim, principalmente a questão de uma ética de discurso, né? Que é aquela ética que eu tenho só a questão de dizer e não fazer. E a ética que é orientada puramente, tá? Como uma ideia, né, absoluta, ontológica aí de questões de bens supremos. Tá? É uma crítica, por exemplo, à ética material. E aí ela traz alguns absurdos, né? Entendeu? Então, essa ideia, né? Dessas que a gente está abordando, né? E falando sobre a ética, né? Nós temos que analisar, né? Que nós não podemos preferir ou preterir qualquer das formas. Nem a ética material, né, que é a ética de bens, né, de virtudes, né, nem a ética de discurso, né, uma ética processual. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Heidenbrüsk, né, que a gente adota, ele vem falar, por exemplo, né, uma teoria, né, um pensamento filosófico dele, que ele fala, né, da questão da ética como uma teoria de uma adequação do direito. E ele fala isso como se fosse uma ruptura, né, em que nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar a concepção material da justiça, que é a teoria da adequação, tá? E nem podemos, de maneira nenhuma, desconstruir, né, princípios, tanto princípios filosóficos, princípios dos direitos, na busca da gente desenvolver a ideia fim. Então, para uma dedução, né, ele diz o seguinte: para me deduzir, no caso concreto, eu tenho que analisar ou buscar fazer esse raciocínio de que a justiça terá de ser adequado a fins. Ou seja, qual é o fim do direito? Ou seja, eu tenho que imaginar, desenvolver e conseguir argumentar sobre isso, o que é o dever ser sobre aquele caso. Ou seja, no raciocínio, qual que é o fim do direito para aquele caso concreto? Então, esse fim do direito ele tem que estar relacionado com essa noção de ideia-fim. Não a ideia-fim sua, né, de que você está aplicando, mas da sociedade. Porque se eu pegar uma ideia-fim só minha, eu serei um juiz que a gente chama de juiz solipsista, né, que quer aquilo exclusivamente com a minha ideia-fim. E aí não está certo, tem que ter uma ideia-fim da sociedade. Então, o conceito de justiça, né, claro, ele pertence à filosofia. Essa ideia-fim que a gente está construindo, ela pertence à ética. Então, a ética, ela é constituída da doutrina desse dever e a doutrina dos bens. Imagine o seguinte, se a gente fizer nessa adequação, né, uma ideia fim, uma adequação. Um raciocínio simples. Se você está diante de uma pessoa que furta para comer, ela furtou porque está com fome, roubou para dar de comida para o filho dela, como é que seria isso? Né? Qual seria o fim do direito? Como é que eu adequo a justiça para a finalidade do direito? Qual que é a ideia fim nisso? Ele tem que ser preso, tem que ser processado? E aí, pessoal? Eu acho que não, mas como a gente vê na mídia aí, pessoas muito ricas fazem coisa errada e saem impune, e pessoas que roubam uma galinha para poder dar de comida para o filho é preso. Então, a gente vê esse tipo de injustiça, né? Isso é o ser. Não, lógico, né? Mas aí eu tô tentando mostrar para vocês essa construção, né? Ou seja, qual que é o fim do direito?
Qual que é os valores, né? Para ser os bens éticos, quais são os valores que constituem o conteúdo dos deveres jurídicos? É nesse sentido. Porque, é lógico, existe uma personalidade individual, mas a gente está buscando uma personalidade coletiva. Porque essa ideia, fim, é uma obra cultural de anos e anos da sociedade. Nós não podemos, né, constituir apenas de um sistema individualista. Mas sim, além de a gente ter um sistema supra-individual, né, coletivo, mas eu tenho, na verdade, né, o sistema que a gente vive hoje, ele é transpersonalidade, ou seja, ele está além daqueles indivíduos, né, ultrapassa, né, por exemplo, questões éticas. Fala, Núbia. O caso daquela caixa do supermercado que o senhor citou, nas primeiras aulas, se encaixaria nessa situação, né? Que ela, não sei se ela fez foi o aborto, ou se ela... Né? No caso, ela foi condenada, né? Ela foi condenada. Isso, porque ela não teria condições financeiras de cuidar desse... Aquilo é um caso concreto, mas depois ela foi absolvida esse caso aconteceu na Bahia. Ela foi condenada, né, primeiro grau, por um juiz, entendendo, né, que ela, né, cometeu o crime, que de fato ela cometeu, mas não houve adequação no caso concreto. Né? É complicado, né? Eu vejo às vezes, por exemplo, discutir a questão do aborto. A primeira questão que eu acho absurdo, tô falando eu, né? Acho absurdo na discussão sobre aborto é que eu não sou mulher, eu nunca vou ficar grávida. Então, como é que eu vou discutir esse tema? Então, né, eu acho que quem tinha que discutir sobre aborto eram as mulheres. Elas têm que ter autonomia sobre isso. Entendeu? Da mesma forma, né, porque assim, é uma questão dela. É um direito das mulheres. Ok? Por exemplo, se tiver um plebiscito, né, uma ideia, eu acho que não poderia, né, jamais os homens, né, ou parte dos homens decidir sobre o aborto. Estou dizendo eu. Mas, né, como a gente falou, né, a gente tem que entender esses grupos, né, de valores que existem na sociedade. Hoje, qual que é o problema? Nós estamos dentro de uma personalidade individual. E, na verdade, a nossa sociedade ela está supra-individualizada, né? Um foco individualista e supra-individualizado. Ela não está transpersonalidade. A sociedade que a gente vive, existe duas pessoas, a pessoa real e a pessoa do Instagram. Existe duas pessoas completamente diferentes. O Neymar, por exemplo, ele é um fenômeno na internet, mas nem sempre ele é um fenômeno como esportista, né? Sim, estou dando um exemplo assim só para saber. E a maioria, hoje a sociedade, né, filosoficamente falando e eticamente falando, ele está assim. Eu tenho, né, cada pessoa aí existe duas. A pessoa da internet e a pessoa na vida real. E aí essa pessoa, esse ser individual duplo, né? Que às vezes a gente não sabe o que é real, o que é falso, se é aquele lá da internet ou se é o do mundo real que é verdadeiro, mas ele só se aceita dentro de grupos superindividualistas. Grupos superindividualistas. Que não aceitam os outros grupos. Que não aceitam outros grupos. Só aceita aquele grupo. Ok? Então é uma ruptura de um processo cultural que a nossa sociedade ela não é assim, ela é uma sociedade de vira-latas, miscigenados, né, que se surgiu pela misturas de raças. A nossa sociedade ela é transpersonalista, ela não é individualista nem supra-individualista. Ok? Por quê, né? Se a gente olhar nesse sistema, né, o sistema individual de bem supremo ele quer aquilo que é dele, né? O supra-individual, os valores ali daquela, né, coletividade, daquele pessoal. Mas o transpersonalidade é de todos, né? De toda a sociedade,
tá? Então a gente precisa dessa comunidade transpessoal, né? Que é fruto, né, de cultura. Fala, Núbia. Doutor, mas na prática é muito difícil passar isso para a prática. Por quê? Porque na minha atividade na delegacia, a gente tem que exercer o que está lá, o que está na lei. Eu não posso fundamentar esse sentido de equidade, eu não posso pôr esse tipo de justificativa, né? Então, tudo que eu colocar lá tem que ser baseado no que está na lei. Então, a gente fica muito restrito a pensar dessa forma. Então, a gente quer mudar o mundo, a gente quer fazer parte dessa mudança, dessa transformação, né? A gente não quer que aconteça essas injustiças, mas isso está muito restrito a certas pessoas, ao julgador, ao juiz, ao magistrado, ao relator, quem vai relatar, que é o delegado, né, ao Ministério Público. Então, assim, isso aí está nas mãos de algumas pessoas, não de todas. Embora a gente pense diferente, né, a gente não pode expressar a nossa opinião. Sim. É muito difícil. Sim. É como o Brian ali escreveu, né? O sistema. Mas a gente pode fazer a nossa parte, sim. E às vezes a gente faz. Faz de que jeito? Às vezes você está ali, você vai registrar uma queixa, vai registrar alguma coisa, você está vendo que a pessoa está desacompanhada, você fala, olha, moço, vem cá. Você não quer chamar um advogado, não quer chamar alguém para te ajudar, para te orientar, né? Vamos pensar um pouco, né? Então é situação que dá para fazer alguma coisa, sempre dá para fazer. Mas o que a gente está discutindo aqui é o dever ser, a ideia. O ser, infelizmente, está longe, nós estamos longe, né? Mas as ideias têm que ser pensadas, as coisas têm que ser instruídas, ok? Mas, né, se você utilizar hoje a Constituição nossa, ela é muito socialista. Se a gente aplicar a nossa lei, a Constituição, por exemplo, a gente tinha que fechar muito presídio no Brasil, entendeu? Muita delegacia tinha que ser fechada no Brasil também, se a gente fosse aplicar, né? E não por culpa dos policiais, muito pelo contrário, do próprio sistema. Culpa é de falta de investimento, falta, né, de inúmeros problemas que a gente tem. E são problemas recorrentes que eles querem que seja assim, né? Porque eles não vão investigar, não vão investir em polícia, né? Político não quer investir em polícia, em investigação, porque senão vai investigar eles mesmos. Então não é do interesse deles, né? Então é uma concepção que se coloca. Mas se você olhar para a Constituição, analisar o que está na Constituição, dá para a gente fazer muita coisa. Dá para a gente fazer muita coisa. Pelo Código Penal, né? Pelo Código Processual, não. Mas como a gente, né, não pode aplicar um sozinho, né? A Constituição está acima de todos, tá? Dá para a gente aplicar alguma coisa, ok? Mas aqui a gente não está falando do ser, do caso concreto, a gente está falando do dever ser, essa ideia, né? Essa ideia de ideal, tá? Ideal, né? De liberdade, de poder, de cultura, né? No pensamento democrático da sociedade. Porque se a gente pensar, né, no conceito liberal, né, o conceito liberal é um valor de personalidade. É um valor infinito, né? Ele não é multiplicável, né? E ele é de interesse, lógico, né, da maioria das pessoas. Já o pensamento democrático, ele atribui um valor finito à personalidade, né? Ou seja, né, é uma soma de valores de personalidade de uma maioria que prevalece sobre a minoria. Essa é o pensamento democrático. Já o pensamento socialista, ela exige, né, ela tem uma democracia material. A liberdade individual, né, de fato, né, ou econômica, sem conduta de afastamento do objetivo final, individualista. Ou seja, né,
Esse pensamento socialista é que você busca uma adequação dessa sociedade, né? Busca uma maneira de você absorver tudo. Você não pode, por exemplo, né, numa democracia, a maioria excluir a minoria. Não, aqui tem que ter todo mundo junto. Essa é a ideia socialista, que está, inclusive, na nossa Constituição. Tá? Só que, né, alguns pensamentos, né, eles são autoritários. Ou, né, como alguns dizem, conservadores. Tá? Então, estados autoritários ou conservadores, né, membros, né, eles definem padrões, e esses padrões, né, eles dão que esses padrões é uma ideia da maioria do cidadão e é uma ideia do próprio Estado. E isso hoje está muito complicado, né? Porque, por exemplo, vejam, né, na democracia que a gente está vivendo, um grupo, se ele é grande ou pequeno, não estou discutindo, mas um grupo da sociedade utiliza de maneira autoritária, né, a ideia de que ele é nacional, ele defende o Brasil, esse grupo que usa os símbolos brasileiros. De modo que os outros grupos que não concordam se sentem até envergonhados de usar aqueles símbolos para que não sejam confundidos, que é meu caso. Eu fico com medo de usar para me ser confundido com esse grupo, que eu acho autoritário, conservador e de ideias retrógradas, né, que já deveriam não mais existir na nossa sociedade, ok? Mas, né, nós temos também uma ideia transcendental, ideias de alguns doutrinadores, né, principalmente, né, a gente partir por uma ideia de justiças, né, de John Brown, por exemplo, né, Países Baixos, por exemplo, utilizam essas concepções transcendentais, tá? E aí elas não têm uma doutrina partidária, né? É uma ideia em que você ultrapassa esses limites. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? A gente vai tratar desse assunto um pouco mais para frente. Então, quando a gente toma uma decisão, quando a gente vai ao caso concreto, quando a gente vai analisar, claro, né, a gente tem que tomar uma decisão, né, com todos esses valores. Ou seja, né, na aplicação do caso concreto, né, no caso ali, a Núbia, por exemplo, que ela é uma policial militar, ela tem que fazer as coisas conforme determina a lei, claro. Ela tem que seguir os trilhos da lei. E ao fazê-lo, né, ela tem que expor a forma sistematicamente complexa, né, e dos valores ali possíveis para ela aplicar o caso concreto. Ela tem que apresentar os meios, né, para essa realização e de que maneira nós vamos ter ali os resultados, né, que são exigidos ali do seu cargo. E ao desenvolver pressupostos, né, que aí foi o nosso desafio, multidimensionais, ou seja, né, você vai tomar posições valorativas. Você vai tentar adequar e aplicar valores ali de bem éticos àquela interpretação do caso concreto e da lei. Em especial, né, questões de deveres éticos, questões de direitos humanos. E qual que é a consequência, né? Qual que é a sequência? Haden-Brooks, por exemplo, ele fala, né? Vai conduzir a existência absoluta sob face ao direito. O exemplo disso é direitos humanos. Em alguns casos, é questão de direito humano.
Em vez de você prender uma pessoa que roubou uma coisa, roubou um pacote de pão, né, para comer, você tem que ir lá e comprar uma cesta básica e dar para essa pessoa. Como pouco tempo mostrou lá os policiais, né, que foram chamados, né, eles não prenderam, não fizeram nada, além disso, entraram no supermercado, fizeram uma compra lá, os caras rachou, compraram uma cesta básica e deram para o cara. Ou seja, né, eu tenho que ter limites, né, como consequência. Mas quando a gente fala de direitos humanos, né, a gente tem que entender que toda ordem jurídica, qualquer que seja, né, qualquer que seja sua cor, partido, né, ideia, ela tem que garantir, tá, esses limites, né, do relativismo, ou seja, o direito humano exige limites no absolutismo e exige limites desse conservadorismo. Ok? Mas é lógico, existe crítica? Sim. Em todas as teorias tem críticas. Em todas as teorias a gente tem essas críticas, né? E problemas. Problemas. Material, formal, social, tem inúmeros problemas. E os exemplos são muitos. Nós temos problemas políticos, problemas de governos, né, de igreja. A gente tem, por exemplo, né, às vezes, né, como estou usando os termos da Nubia, a maneira, né? Às vezes você vai lá, um cara lá, pobre, lascado, que não fez nada, e você vai ter que, às vezes, prender o cara, e na hora que você vai prender o figurão, um cara importante, chega lá antes de você querer prender ele, o cara já contratou o maior advogado lá, né? Que se existia, o cara já chega com habeas corpus do STF. Nem é do juiz aqui, não. Já chega com habeas corpus do STF. Antes de você pensar em fazer alguma coisa, o cara já tem um habeas corpus. Então, é uma isenção, né, total entre o A, né, e o B. Ou seja, né, uma injustiça. Uma injustiça sob a perspectiva, né, de uma igualdade de tratamento, que não é verdade. Tem que tratar de maneira diferente. Fala, Núbia. Na verdade, a gente já está treinado a cometer essas injustiças, na verdade. Porque quando a pessoa nos procura na delegacia, por causa de um motivo X, você já procura um motivo Y, o Z, o D, para poder colocar junto. Um exemplo, um caso de Maria da Penha, se chega, se a vítima tem 14 anos, eu vou perguntar a ela, quando ela começou a se relacionar com ele? Se ela falar, eu tinha 13 anos, eu já vou colocar o crime de estupro de vulnerável junto do procedimento, entendeu? Mesmo sabendo que foi consentido. Então, a gente está tão condicionado a fazer esse tipo de manobra que assim, é um erro mesmo do sistema, doutor. É complicado, porque a pessoa chega lá reclamando de uma coisa e vai preso por 10 motivos. Isso é verdade. Mas, né, é problema, né? De Aristóteles a Kant, a gente sempre vem discutindo isso, né? E é interessante, às vezes, Núbia, o que eles falam? A gente tem que tentar fazer a nossa parte, né? Quando a gente tenta, né, fazer a nossa parte, né, quer seja, né, numa ideia de de uma ética aristotélica, de uma ética tomista, né, uma ética kantiana, é aquilo que a gente fala do princípio da vida boa, né? É a busca da felicidade. Bem viver, bem agir e ser feliz. Uma vida boa. Uma vida boa.
Buscar da maneira possível, que está a seu alcance, fazer o bem. Fazer o bem e evitar o mal. Mas, Tá? Não, você fala é complicado, mas aí, assim, você tem que fazer a sua parte. Daí para lá, né, tem um limite. Qual que é o seu limite? Seus superiores. Ele mandou fazer diferente, tudo bem, você vai fazer como ele mandou. Mas da sua parte, E olha, assim, eu vou te falar a verdade. Eu não gosto muito da área criminal, não gosto. Eu te falo por que eu não gosto. Eu não gosto dela por causa das famílias, tá? Eu sinto muita dó da família. Eu ressinto muito, sabe? Assim, eu sofro muito com a família. Então, eu fico mal. O dia que eu tenho que ir no presídio, assim, nossa, eu fico uma semana, sabe? E meu irmão, ele gostava muito de trabalhar nessa área, e de fato ele trabalhava muito, mas depois que a gente ficou sócio, eu fui tirando ele dessa área penal. Por isso, por esse sentimento que eu tenho, né? Mas, né, é tentar, né, viver, tentar agir, tentar buscar sempre o bem na medida do possível. É buscar essa questão maior, né? É esse fazer, né? É esse evitar o mal, tá? É princípios, né? De você buscar esse gozo, né? De uma validade universal. Mas, assim, nesses anos, né, que eu trabalhei, eu já, nossa, vários agentes, né, de polícia, tal, que eu conheci, assim, que, nossa, eles eram de uma paz, de uma, assim, sabe? Nossa, de um agir bem, de tentar fazer o bem, de tentar fazer diferença, de tentar, sabe? É isso, é lógico que tem que buscar aquilo que está no seu alcance, né? Mas, tá? Nem sempre tá, mas é isso. Ok? Porque, assim, eu sei que o que você está falando, né? É meio tautológico, né? Existe uma redundância aí nisso, né? Que é o sistema. Mas o nosso papel é de tentar agir diferente, né? varia de sistema para sistema. Quando eu trabalhei no presídio, já era ao contrário. Eu já fazia o bem, eu já ajudava mais as pessoas. Porque dentro do presídio já é diferente, né? Dentro do presídio a pessoa está numa situação tão ruim que o sistema quer que você apazigua, né? Porque lá, se você apertar um pouquinho, o trem explode. Já está uma panela de pressão. Então, você está lá para tirar a pressão da panela. Mas quando eu passei para a Polícia Civil, eu me tornei o carrasco. Como se diz? Entre escolher entre um lugar, entre trabalhar num presídio, que as pessoas sempre taxam como ser o pior, entre trabalhar na Polícia Civil, como, às vezes as pessoas acham como sendo o melhor, para mim foi ao contrário. Porque eu me sentia melhor como pessoa ajudando quem estava numa situação pior do que colocando eles lá na cadeia. Mas você tem que pensar que você não coloca, né? Não é. Kant fala assim, não é o resultado, mas é o caminho, né? Kant fala sobre isso, tá? É o imperativo categórico kantiano, né? É a forma, é o como, tá? E não o que. Você não está colocando lá, eles iam de qualquer jeito, mas o modo que você vai caminhar para isso, entendeu? Porque assim, o resultado quem procurou foi eles. Quem levou ele para a cadeia foi ele mesmo. Você não é o agente do resultado. É como, a forma como você faz isso. Tá? É como você faz isso. E é sobre isso que a gente está falando, porque o resultado... na próxima aula a gente vai falar de utilitarismo, né? Utilitarismo positivo, utilitarismo negativo. O utilitarismo tem muito isso, né? Essa visão utilitarista que a gente tem da sociedade e tal, né? Que a gente quer só resultado. E aí isso faz mal para a gente nesse sentido, porque às vezes
né? E eu, como advogado, a gente às vezes frustra, às vezes, num processo que não tinha como você ganhar, porque o processo são questões ali condizentes, inclusive, com o direito da própria pessoa, ou como ela fez, ou como ela agiu, é a mesma coisa que você. Você não muda nada. Quem fez foi ela, né? Quem fez ela ficar presa foi ela mesma. Os atos, os fatos dela. Mas, de certa forma, a gente se sente culpado por ter investigado, Não, mas por ter achado, não, mas aí não é. Você está fazendo o seu trabalho, mas é como? por ter Fazer de sido maneira ética. eficiente no nosso trabalho. É De fazer de certa maneira forma, ética, é de fazer de maneira justa, é de fazer de. certa forma, a Entendeu? gente se sente Mas é assim mesmo, né? Assim mesmo. E tem hora, por exemplo, que por uma questão ética, Núbia, pessoas, né, policiais civis, fiscais, funcionários de todos os órgãos, às vezes por ser ético e por investigar, eles são até transferidos, mudados, né, de setor, de lugar, porque eles foram achar coisas que não era para eles acharem, né? Aí, né, eles arrumam maneiras dentro de uma ética processual, tá? Por questões de valores para mudar. complicado. Entendeu? Não, é complicado, mas é isso. Na próxima aula, pessoal, a gente vai tratar sobre utilitarismo. A gente vai falar sobre utilitarismo. A nossa sociedade, ela é utilitarista. Essa é a maneira que a gente é. A gente é utilitarista. Então, a partir da próxima aula, a gente vai falar sobre isso. Alguma dúvida do que a gente falou sobre hoje, pessoal? Só a Núbia participou e a Gabi? Pra mim foi tranquilo. Beleza? Para mim tá tranquilo. Marcelo, Brian. Tranquilo? Então tá, hein? Vai ser uma questão da prova. Então, amém. Beleza, então, pessoal. Então, eu vou parar a gravação, tá? Obrigado, vocês. Né? Até a próxima aula, mesmo link. E a gente continua.